Hoje iremos falar sobre um assunto muito popular, muito conhecido e que vem contaminando a mente de muitas pessoas, que é a ansiedade. Será que de fato eu preciso de cargas e cargas de comprimidos para poder manter o meu controle psicológico, o controle da minha emoção? Será que através da minha própria mente, através do poder que há dentro dela, eu não consigo gerar o meu próprio remédio, eu possa ter um controle maior das minhas emoções? Bom, a gente vai falar sobre isso hoje nesse vídeo. Fala metas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje iremos falar sobre esse assunto que é tão popular, tão muito bem falado e tão pesquisado aí nas redes sociais, no Google, enfim, que é a ansiedade. A ansiedade, ela vem tomando conta aí do mundo inteiro, por pessoas, sejam novas até as mais velhas, mas há muitas pessoas, elas se encarregam de primeiro procurar medicamentos para solução do seu problema. E claro, hoje eu vou falar aqui de forma mais superficial para vocês que, de certa forma, para alguns casos, de fato vão precisar de terapia, de psicólogos, porque vão ser um tratamento mais aprofundado. Só que algumas causas são geradas através de coisas simples da nossa vida diária, do que eu assisto, do que eu escuto, do que eu converso e até mesmo através do que eu profetizo para mim mesmo, através das minhas próprias palavras. Bom, uma das causas que a gente já pode iniciar aqui, uma das causas que vem causando cada vez mais ansiedade, gerando essa ânsia dentro das pessoas, é que a minha mente, eu estou levando ela mais para o futuro do que para o presente. Claro, as pessoas podem estar se perguntando, mas eu vou deixar de pensar no meu futuro? Não, a gente tem que ter controle e limite para tudo. Eu devo pensar no futuro, mas sempre vivendo o meu presente. Não devo levar o futuro pelo hoje e nem o hoje pelo amanhã. Quando a gente fala sobre a questão da minha mente estar sempre no futuro, eu estou fazendo e criando uma mente acelerada. Dia após dia, eu não vivo pelo hoje. A gente está deixando a vida diária, que é dado o presente, pelo fato dele já se chamar assim. As pessoas estão começando a deixar mais a sua mente longe. Elas estão com a mente dela ligada no futuro, do que ainda há de acontecer, ou que não pode acontecer, mas mesmo assim elas já estão imaginando que há essa possibilidade. Uma coisa que a gente tem que deixar claro para nós, que eu devo escrever e deixar programadas metas e objetivos. Quando a gente fala disso, são coisas que tem para acontecer e que eu vou correr atrás para realizar elas no futuro, no passar dos dias, das semanas, dos meses, dos anos e assim por diante. Só que eu tenho que levar cada meta e objetivo dessa com base no que acontece no meu presente, tá? Conforme eu for gerando as minhas metas e rotinas, mas que eu saio do controle de fato, minha mente começa a ser mais acelerada, o que vai começar a me tirar da minha zona de controle, digamos assim. O que vai acontecer, me trazer mais ansiedade. E é tão simples a gente poder entender isso, que se eu começar nesse exato momento a pensar em coisas que nem existem, mas há uma grande possibilidade de existir, ou talvez não, a minha mente ela vai começar a se sentir sufocada. É como se o ar estivesse saindo todo de dentro do meu corpo e que a gente começa a sentir até o próprio coração se reprimir. Ou seja, eu começo a sentir o meu coração se reprimindo com uma pulsação mais forte, eu começo a ficar mais ofegante. Enfim, isso é uma das causas, digamos assim, superficial que a ansiedade ela pode causar dentro de nós se sairmos da nossa zona de controle, ou seja, mente acelerada. Eu estou indo mais para o futuro e estou vivendo menos o presente, a minha realidade. Outra coisa é que vocês têm que ter em mente que o futuro é uma coisa abstrata, ou seja, não é algo que ainda é uma realidade, certo? E sim, vocês têm que ter de fato em primordial e prioridade o presente, que é o fato, é a realidade, é o que eu estou conseguindo ver, enxergar. Eu consigo ter um controle, até mesmo os horários que vão vir no futuro do meu dia. Se eu amanheci o dia, acordei às 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, 10, 1, 9, 11, meia-noite vai ser o meu futuro daquele dia. Então, ou seja, eu tenho uma programação, mas mesmo assim essa realidade que eu consigo ter do meu dia
é um futuro, o que eu não consigo ter a certeza que daquilo vai acontecer. Por isso que se a gente não consegue ter um controle sobre o nosso consciente, que vem sendo gerado por pensamentos e atitudes tomadas pelo nosso subconsciente, então a gente perde totalmente o nosso controle. E claro, eu não poderia trazer aqui somente o problema, que é a causada pela ansiedade. Tem soluções para isso, certo? Quando a gente fala sobre tentar antecipar as coisas, não tem a ver com a ansiedade. A gente antecipar as coisas é o que está dentro do meu controle, é o que está dentro da rotina que eu criei para o meu dia, para a minha semana. Ou seja, eu consegui ganhar tempo criando as rotinas certas, para os horários certos, eu consegui bater cada uma que eu fiz para aquele dia, então eu vou ter uma maximização de tempo. Eu vou ter um maior tempo no meu dia, o que vai fazer com que eu adiante tarefas que eu iria concluir somente semana que vem, mês que vem. Então eu vou conseguir uma maximização, mas está dentro do meu controle. A gente não pode deixar com que tudo venha sair de dentro do nosso controle, principalmente emocional. A minha própria mente vai gerar lacunas, espaços para poder ser preenchido, que isso é naturalmente a própria natureza humana, a própria natureza em si, ela vai preencher lacunas e espaços que estão dentro da tua mente nesse momento que você se deixou ela se esvair. Então, principalmente, tá? Quando você não tem um consciente ou o subconsciente, que é o principal, preparado, o que vai acontecer, principalmente no ambiente que hoje você convive, seja no trabalho, na família, e esse ambiente ele transfere, ele influencia de forma negativa. Então o que vai acontecer? Se eu retiro pensamentos, eu estou deixando a minha mente ali parada, eu não estou movimentando ela, o que vai acontecer é que aquele próprio ambiente, por meio da influência e do poder que a natureza ela obrigatoriamente faz, é preencher a tua mente, aquele espaço, aquela lacuna com uma influência negativa. E aí é onde começa a gerar também e favorecer na questão da mente acelerada. Ou seja, eu começo a antecipar pensamentos, eu começo a conversar comigo mesmo, mas de forma acelerada. Eu não consigo ter o controle do que eu estou conversando em minha mente. Eu não consigo controlar o que eu estou raciocinando. Ou seja, foge totalmente da minha zona de controle. Mas percebam, parem, respira, controla a tua respiração, vê o que é que você está conversando consigo mesmo, qual é a influência que o ambiente está te gerando e começa a retirar esses pensamentos que são gerados dentro da tua mente e preenchendo com outras coisas, tá? Então, se for o caso, ler, ver vídeos certos, vídeos motivacionais, vídeos como esse, que ele vem te trazer conteúdos para você poder ter um controle da tua mente ainda maior. Preenchendo sempre, não deixa a tua mente parada. A partir do momento que eu deixo a minha mente parada, é aquele velho ditado que eu acredito que vocês até escutaram, que os nossos avós dizem lá atrás, que é mente parada é a oficina do diabo. Então, se eu parar a minha mente, de fato ela tem que ser preenchida com alguma coisa. A própria natureza, o mundo em si, ele é regido dessa forma. Se uma árvore, ou uma terra, ou uma água deixou de existir ali, mas ela vai ser preenchida com qualquer outra coisa, seja uma grama, ou seja com o que for, ele vai ser preenchido. Mas tem que ter algo para compor aquele espaço que foi deixado por alguma outra coisa que deixou de existir naquele exato momento. Outra coisa para te ajudar, cuidado com as suas palavras. Isso vai te ajudar sim, isso em termos de tudo, não somente para controle da tua ansiedade, tá? O que eu quero dizer com cuidado com as suas palavras? Nossas palavras, elas são profecias, principalmente quando eu tiro de dentro de mim e exponho elas para fora. Mas o mal todo não está somente em expor, mas quando eu dirijo essas palavras para mim. Então, se eu não faço direção de palavras corretas, eu não exponho palavras positivas para mim, e sim eu passo a direcionar palavras negativas, o que vai acontecer é que o meu próprio corpo, a minha mente, o meu subconsciente, ele vai escutar e entender de forma literal aquilo que eu estou falando para mim mesmo, e vai começar a se alimentar daquilo. O que vai acontecer é que em momentos que você deveria ter a passar, na verdade,
a ter um controle da tua mente, você vai perder totalmente o controle. Ou seja, se eu plantar palavras no universo, o universo escuta, minha mente escuta as palavras negativas, o que eu vou receber é uma colheita de negatividade. Eu vou tornar uma pessoa mais negativa. E em momentos que eu deveria estar preparado, com a minha mente preparada, para poder pedir um socorro naquele momento de ânsia, de ansiedade, da minha mente acelerada, eu não vou conseguir conter, pois a própria mente ela vai lançar as palavras que você lançou lá no teu passado para você mesmo, te mostrando que você é uma pessoa incapacitada, que você é uma pessoa azarada, ou uma pessoa que não consegue conquistar nada, você é uma pessoa que sempre está lá no recanto, você sempre se alimenta dessas palavras. Tudo que você alimenta em sua mente, ela se torna uma realidade. Tão provável que o filósofo René Descartes ele fala que se penso, logo existo. Ou seja, tudo que eu penso, por mais que aquilo não exista na minha realidade hoje, mas dentro da minha mente ele vai começar a se tornar realidade. Isso é uma das causas da ansiedade também. Então, se hoje você passar a acreditar que no teu quarto, na tua casa existe um monstro, pode ter certeza que a tua mente ela vai fazer com que isso exista. Você vai começar a criar pânico de estar sozinho em casa. Você vai ter pânico de dormir com as luzes apagadas. Então, ou seja, se penso, logo existo. Se eu penso numa realidade positiva, se eu penso em algo que eu vou ter lá na frente, mas com controle do meu presente, isso vai se tornar realidade. Porque quando chegar no momento certo, o teu subconsciente e a tua consciência vão trabalhar juntos, fazendo com que você tome as medidas certas para aquela determinada situação, para aquela determinada atitude, até mesmo tomada de decisão daquele momento. Há uma história muito interessante para poder compor e vocês entenderem melhor essa situação de que penso e logo existe, que conta sobre uma história rápida, mas é entre o pai e o filho, onde o pai ele expõe para o seu filho que existe dois lobos dentro dele. E ele fala que um dos lobos é do bem e o outro é do mal. O do mal ele nada mais vai conter dentro de si a inveja, a ganância, o medo, a autopiedade, a mentira, o sentimento de inferioridade, a culpa, o orgulho e até mesmo o ego. Só que existe o outro lobo, que ele diz que é o lobo bom, e que esse lobo bom ele contém autoconfiança, autodeterminação, ele tem paz, ele tem serenidade, alegria, coragem, humildade, foco, definição de propósito. E no fim da sua história, o seu filho ele pergunta: mas pai, no final das contas, qual desses dois lobos ele vence? Qual desses dois lobos ele sai como vitorioso no final disso? E o seu pai simplesmente lhe responde: aquele que eu alimento. Então, ou seja, isso se encaixa exatamente com tudo que a gente já falou desde o início do vídeo. Que tudo que eu alimento em minha mente, a gente pode colocar isso como dois lados. O lado positivo e o negativo é sempre os dois lados da moeda. Tudo que eu passo a alimentar minha mente de forma positiva, mesmo que aquilo ainda não exista, mas dentro do meu controle emocional, a minha mente vai começar a trabalhar para que aquilo se torne realidade, mas sempre dentro do controle. Por isso que eu tenho que capacitar minha mente para tudo na vida, seja para investimento, para uma projeção de um projeto, para um empreendedorismo que você venha fazer, um investimento, um casamento, um namoro, até mesmo para uma faculdade, estudo, qualquer coisa, você tem que preparar a tua mente antes. Então saibam de uma coisa: se vocês acreditam que podem vencer algo, ou até mesmo essa ansiedade que vem sendo gerada diariamente, você tem razão. Mas se você expor para si mesmo que não consegue, você também tem razão. Pensem nisso. Por fim, eu queria deixar algo que eu venho pensando durante a semana, quando eu venho estudando sobre essa questão do assunto de ansiedade, e é sobre a mídia. Pessoal, vocês já pararam para pensar em algum momento que, sinceramente, hoje eu não paro mais para assistir jornais, reportagens, tá? Faz muitos anos que eu deixei de assistir, só quando de fato eu vou procurar algo que me alimente da forma certa. O que eu pensei é que a ansiedade é o fato da minha mente estar mais no futuro do que no presente, certo? Ou seja, criando uma mente mais acelerada, gerando uma ansiedade nesse salto de tempo, certo? E a mídia ela nada mais faz do que isso. Ou seja, ela te traz o problema, mas ela te traz a solução. É bom isso? Seria se fosse positivo.
mas o que ela te traz é tudo de forma negativa para poder te alimentar a tua ansiedade, para alimentar a tua depressão, para alimentar teu estado de repressão. Assim como, por exemplo, se ela traz para você que há uma pandemia para vir a acontecer, ela te alimenta daquilo da forma mais absurda possível. Mas no dia seguinte ela já traz que uma determinada pessoa já morreu com essa pandemia, com essa virose que foi causada através da pandemia, daquela doença que foi gerada. No dia seguinte, ela já diz que cientistas estão estudando para uma possível criação de uma vacina. Então observem o que vocês estão assistindo. Observe o que está sendo transmitido. A mídia, ela sabe usar exatamente os gatilhos, as palavras corretas, para quando ela falar naquele momento, ela gere uma ânsia de ansiedade dentro de você, fazendo com que você ache que somente ali é o remédio. Porque a partir do momento que a mídia ela te passar que aquela pandemia ela foi resolvida, aquele determinado problema em massa foi resolvido, você vai ficar mais sossegado, você vai ficar uma pessoa mais tranquila. Ou seja, eles sabem trabalhar exatamente com o teu psicológico. Então eu te pergunto, você acha que a ansiedade que talvez você está tendo hoje, está criando hoje, não é algo que a tua própria mente, que você mesmo criou? Comece a se analisar. Tenha uma conversa consigo mesmo. É interessante. Para em um local silencioso, somente você e tua mente. Começa a verificar se de fato as metas e objetivos que você colocou na tua vida, você está sabendo controlá-las dentro do teu controle emocional, dentro da tua disciplina ali diária. Então analise o que de fato você tem que pensar e comece a desacelerar a tua mente. Respira, foca, realiza aquilo que está dentro dos teus parâmetros, da tua capacidade de resolver diária, no teu presente. Escreva metas, tenha objetivos, mas que estejam dentro do teu controle. Para em momentos certos que você deveria pensar de forma consciente, com a ajuda do teu subconsciente, pelo contrário, você está invertendo tudo. Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você conversa, cuidado das palavras que você expõe para fora, que você coloca para fora de você mesmo, para fora, e está profetizando para si mesmo. As palavras, elas têm poder. E pode ser que hoje a tua ansiedade, o que você sente hoje, esse estado de reprimido, de repreensão, de aperto no teu coração, seja exatamente algo que você está criando aí na tua mente. Então, começa a excluir essas coisas, começa a retirar aos poucos e se alimentar de assuntos que de fato venham te favorecer a ser uma pessoa a mais positiva e não a menos negativa. Beleza? Pessoal, agradeço mais uma vez por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Peço de coração, se inscrevam aí no canal, porque isso motiva a gente cada vez buscar mais conhecimento, buscar mais assuntos que venham agregar no seu crescimento. Deixa o teu comentário aqui também, que isso é muito importante, a tua opinião, se você gostou do vídeo, se você não gostou, títulos que provavelmente você tem dúvidas, ou opiniões que vocês tenham, tá? Opiniões são muito boas, a gente conversar e poder debater um com o outro, que esse é o sentido, a gente debater, levar o meu assunto, a minha opinião para vocês, vocês aderir, escutar e fazer de uma forma composta para a tua vida. Deixa o teu like também, agradeço mais uma vez por ter vindo até aqui, até esse momento, até o próximo vídeo e até mais.